Eu sou João Carlos Pio de Souza, atualmente estou gestor, né, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, lá na função de superintendente de povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais. Sou graduado em Filosofia, mestre em Educação aqui pelo programa de pós-graduação da PUC Minas. Entendo que essa reflexão nossa hoje, né, sobre os direitos indígenas, ele é fundamental para que a gente possa efetivamente garantir, né, os direitos das comunidades e aprofundar a nossa discussão sobre democracia na nossa sociedade. Eu sou Avelin Buniacá Cambiuá, sou da etnia Cambiuá, do sertão de Pernambuco. Eu sou socióloga e professora, estou assessora parlamentar no gabinete Aurecida e eu estou lutando pela questão dos povos indígenas, pelos direitos indígenas desde quando eu nasci. Não tem como um indígena não se engajar na luta pelos nossos direitos, pelos nossos povos. E falar disso, para mim, é uma questão sanguínea mesmo, é uma questão de sobrevivência. E os povos indígenas sejam respeitados nessa nação para que essa ferida aberta no coração do Brasil possa ser tratada de forma digna e de forma efetiva. Meu nome é Lucas Gontijo, sou professor de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito Milton Campos e da PUC Minas e advogado de Direito Público no escritório MMG Advocacia. Estou aqui porque nós precisamos interromper o etnocídio que já completa 5 séculos. E nós precisamos conscientizar da importância dos povos tradicionais, povos quilombolas, povos indígenas para a formação do nosso país. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. A situação dos povos indígenas no Brasil é a mais grave desde 1988, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. As origens desses desafios incluem desde histórica discriminação, profundamente enraizada na sociedade, a negação dos direitos dos povos indígenas. Recentemente, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, apresentou índices econômicos preocupantes. Até que ponto as mudanças do cenário político podem afetar os direitos indígenas? Avelin, alegria de ter cá. O que é o coração, a ferida aberta no coração do povo indígena? Eu acho que essa ferida, ela inicia na invasão, né? Há 517 anos. E são 517 anos de genocídio, de etnocídio, de escravização. É que às vezes as pessoas esquecem, né? A gente sabe que nossos irmãos negros também foram escravizados. Mas às vezes o povo esquece que os irmãos indígenas, que nós indígenas, também fomos escravizados. E a escravização continua, inclusive no Mato Grosso do Sul, nas plantações de cana-de-açúcar, nas plantações de soja, naquelas fazendas de gado, nos arrozais. Então a gente tem ainda a escravização indígena crescente, o preconceito, o racismo contra o povo indígena e a questão indígena que o Brasil não quer tratar. Partido nenhum nunca peitou a questão indígena, nem de direita, nem de esquerda. Teve coragem de falar, olha, temos que demarcar as terras indígenas, temos que dar um basta aos conflitos fundiários em terras indígenas. Mas houve sempre essa negação, sempre de deixar passando de governo em governo, deixar passando de geração para geração, e os nossos povos vão morrendo e a nossa cultura vai se perdendo, e a gente vai ficando à míngua e lutando, né, nós por nós mesmos, e ainda tentando agora sobreviver mais a esse golpe que é esse desmonte da FUNAI. João, bem-vindo pela segunda vez. A bênção para Somário, líder da comunidade dos Arturos, que com muito orgulho digo que participo, digo que sou parte, porque cresci ali, o João também. João, por quê? Por que nessa política de elite, de 517 anos, de elite branca tentando comandar a política desse país, por que ninguém peita? Por que ninguém assume com responsabilidade a pauta que a Avelin coloca?
Acho que a questão, né, dos povos indígenas, ela é, assim como outras, é central, né, na verdade, os povos originários, né, na verdade, excluídos, né, e, na verdade, todo o processo de etnocídio, genocídio, tudo que nós podemos acrescentar ao longo desses 500 e poucos anos de história do Brasil, e, na verdade, todo o processo histórico que foi uma expropriação da terra, né, a não garantia dos direitos, né, a perseguição, né, o assassinato em massa, desde a colônia, né, da invasão, né, assim que a gente deve considerar, né, a chegada do europeu aqui nas nossas terras, e ao longo dos tempos o próprio Estado brasileiro, né, e a gente tem que reconhecer isso, né, a violação do direito, né, e hoje a gente ocupa um lugar de gestão no Estado, reconhecer isso, né, e o Estado tem que trabalhar com a promoção, a proteção dos direitos, é isso que a partir da Secretaria de Direitos Humanos hoje a gente busca aqui em Minas Gerais no diálogo com a população indígena, mas ao longo do tempo, assim como aconteceu, né, com a nossa população negra, foi fora desse processo, né, inclusive econômico, social, desenvolvimento, né, expropriação da terra, da cultura, né, a exclusão que produz isso que nós temos hoje, né? Claro que há a luta, a resistência, né, dos nossos povos indígenas, né, pela sua sobrevivência, sua existência, sua cultura, né, e esse reconhecimento que a gente precisa fazer de fato, né? Não basta só reconhecer o país como uma nação multicultural, multiétnica, né? Se a gente não vê isso representado, né, nos espaços de poder, né, na própria estrutura econômica do nosso país. E isso vem, né, quer dizer, da nossa estrutura e de um país republicano que, na verdade, não inseriu, né, nessa república, né, nessa estrutura, e, na verdade, o momento que a gente vive é desmonte de muitas coisas que foram construídas nos últimos tempos, né, sobretudo que afeta os direitos, né, da nossa população indígena, tem a ver com essa estrutura. E isso precisa ser alterado, né? A gente entende que a história do Brasil ela precisa ser alterada nessa perspectiva de você pensar, inclusive, um Estado sob outra lógica, né? Outra perspectiva, de fato, que a gente tem uma representação dessa multiculturalidade e que nesse processo de pensar o Brasil, a gente tenha como centro, né, os nossos povos originários, os nossos povos, nós chamamos indígenas, né, que até equivocadamente nós continuamos utilizando, né, nossos povos originários, que são muitos, né, são muitos povos, que precisam estar dentro da dinâmica do Estado. A gente sabe que não está. Eu acho que é esse processo e que a gente precisa superar. E a população brasileira, inclusive, precisa tomar mais pé dessa realidade. Né? Isso que, por mais que a gente tenha um conhecimento, é preciso que isso seja mais aprofundado para que a gente, de fato, promova uma alteração desse quadro que se arrasta aí nos nossos 500 anos de história. Né? Agora, as elites se apropriaram do poder, elites brancas, né, a gente tem que reconhecer, e que mantém a estrutura do país nas suas mãos. Agora, professor Lucas, quando o Ministério da Justiça, ao qual a FUNAI é ligada, né, coloca no seu antigo ministro, hoje não mais ministro, Osmar Serralho, nos 3 meses que o ministro Osmar Serralho ficou, conflitos de evidente massacre, né? Ele recebe mais de 100 na agenda pública reuniões com representantes das bancadas ruralistas, de grileiros, de representantes dos donos da terra, cartórios, aquela coisa toda, e nenhum é recebido da pauta indígena. Por que ninguém reconhece isso? Uma população cujo número está colocado, representa historicamente, socialmente, por que ninguém briga por isso? Digo, ninguém briga no Congresso Nacional e outras representações? Rogério, eu acho, assim, nesse momento houve uma grande, digamos assim, reversão das forças, porque o Brasil, quer assim, quer não, estava conseguindo garantir direitos humanos de forma precária, mas houve, de fato, a palavra que tem que definir isso é um grande golpe político, e forças reacionárias vieram à tona. Essas forças não são ilegítimas assim, no sentido de que elas não existiam. Essas forças estavam lá. Eu acho que o Brasil parte, sobretudo, do escravismo, né? Dessas tradições de usar o outro, de consumir o outro e eventualmente, matar o outro. Né? E essas forças, elas vieram à tona com muita energia nesse período, e mostrar uma face que o Brasil tem, né? De uma sociedade que não enxerga a si mesmo. Porque eu penso, né? Estando aqui
no programa como esse, uma das coisas mais importantes que existe no Brasil, se não a mais, seria a preservação dos nossos povos tradicionais. Que país do mundo hoje que pode, né, ter povos indígenas ainda para serem apresentados ao mundo e falar assim, olha, aqui nós ainda conseguimos conservar né, uma pequena população, mas populações tradicionais de 10 mil anos que já estavam nessa terra. E como nós deveríamos cuidar disso? Como nós deveríamos ter isso como nosso principal orgulho? Mas essa consciência ainda não veio. Esse passo na nossa educação cívica ainda não foi dado. Mas não foi dado porque essas forças reacionárias ainda não foram controladas. Né? Então, assim, é a nossa realidade hoje nos depararmos com essas nossas deficiências, com essas nossas grandes omissões, e nós precisamos nos tratar, nós precisamos, né, num programa como esse, impulsionar essa educação em direitos humanos que é fundamental. Lucas, Avni e João, a gente caminha para o final desse primeiro bloco e eu acho importante deixar claro para o telespectador que muitas vezes fazemos debates onde 2 pontos são colocados, um a favor e outro contra, né? Dessa vez eu acho que é unânime, ninguém apoia esse tipo de política de exclusão. Mas o que fazer? Com o banquete de notícias e de opiniões colocado, fique conosco, no segundo bloco a gente estende um pouquinho isso. Fique conosco.